A paz do Senhor, igreja. Amém. Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora com um pregador internacional, Leandro. Chega aqui. E as criancinhas, pode vir também. Que tem o culto com as crianças, né? Isso. Olha a criançada de Deus aí. Vamos orar por essas crianças? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, declaramos estas crianças cheias do Teu Espírito, filhos obedientes aos pais, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, que eles venham aprender do Senhor na linguagem deles lá no culto, que eles sejam realmente, Pai, uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus, que a Tua proteção, a Tua graça esteja sobre estas crianças, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Cagabi lá, criançada de Deus. Vamos orar, nós cremos numa palavra do Senhor nesta manhã, ao nosso coração. Esteja com o coração aberto aí para o que o Senhor tem para vocês, para nós, para mim também. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Leandro já está nas Tuas mãos e nós queremos realmente, Pai, que o Senhor fale conosco segundo a Tua vontade e que nesta manhã, Pai, venha ser liberado dos céus tudo que o Senhor planejou para ser liberado nesta manhã, neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, abre os céus, abre o entendimento dele, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando ao Espírito dele e que ele possa, Senhor, compartilhar conosco a Tua palavra viva e eficaz nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, faz uma obra poderosa no nosso coração e que em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra venha de encontro e venha nos libertar de toda a prisão. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos ao centro da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a graça e a paz do Senhor. Quero pedir a gentileza de você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo 31, 32, o 33 e o 34. Para nós meditarmos naquilo que Deus quer para nós nesta manhã. Todos encontraram? João 4, do 31 ao 34. Diz assim a palavra: Nesse interim, os discípulos lhe rogavam: Rabi, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quantos podem dizer um amém? Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos dá nesta manhã de podermos estar aqui, de podermos aprender um pouco mais, de podermos
ouvir um pouco mais e de podermos adorar um pouco mais. Domingo passado, o pastor Massal nos levou a entender que o fato de nós sermos usados pelo Senhor não é o fato de nós estarmos recebendo a aprovação do Senhor. A maneira que Deus nos usa diariamente, constantemente, é porque Deus necessita usar alguém. Mas não é porque Deus nos usa que Ele mesmo está contente, não é o mesmo que Ele está se agradando da forma que nós estamos procedendo. E nós olhamos para as pessoas, aparentemente, e nós dizemos, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Mas o que define um homem de Deus e uma mulher de Deus não é a forma com que ele se traja, com que ele se veste, não é o grau de conhecimento que ele tem adquirido, não é a forma com que ele foi diplomado, que ele conquistou o conhecimento, e também não é a forma com que ele adquiriu instrução, não é a forma que ele verbaliza uma palavra, mas um homem e uma mulher de Deus, eles são conhecidos pela forma com que ele decidiu caminhar com Deus. É a forma com que ele decide diariamente, a maneira com que ele caminha com Deus. Isso vai dizer e vai fazer dele um homem ou uma mulher de Deus. E nesta caminhada que nós nos propusemos a fazer, muitas das vezes nós somos surpreendidos pelo Senhor. E diariamente nós estamos numa caminhada. Tem um versículo no livro de Gênesis, capítulo 15, que fala a respeito de Enoque, que Enoque decidiu caminhar com Deus. E ele caminhava com Deus, mas chegou a um ponto que já não era mais, diz a palavra, Enoque, porque Deus para si o tomou. E existe um lugar que Deus quer nos levar. Deus quer nos levar à sua vontade. E existem várias situações de pessoas que decidiram caminhar. Eu estava lendo um versículo no livro de Juízes que me chamou muita atenção. Está lá no capítulo 2, verso 10, se eu não estou equivocado. Nós vamos entender todo um processo de Deus, quando Deus começou a levantar um povo, uma nação, e daí vem os patriarcas da fé, vem Moisés que conduziu a nação, o povo de Deus, depois de Moisés vem Josué, e Josué e toda essa geração foram congregadas ao Senhor. E aí levantou uma nova geração. Versículo 10. Uma geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Mas com nós vai ser diferente. Nós vamos ser conhecidos
como um povo que verdadeiramente conheceu ao Senhor. Nós vamos ser conhecidos como um povo que conheceu os feitos do Senhor, que vai viver na prática o que Deus tem. Mas vai ser pelo fato de que nós decidimos caminhar com o Senhor. E nós estamos constantemente, diariamente, em uma caminhada. E o segredo da nossa caminhada não é começar uma caminhada. Porque diariamente nós estamos numa caminhada. Mas o segredo é começar a caminhada. É estar no caminho. Não estar em um caminho. Porque num caminho muitas pessoas estão diariamente, todos os momentos. Mas existe aquele caminho que vai fazer a diferença na tua vida. É diferente de nós estarmos num caminho que nós decidimos trilhar. Mas existe aquele caminho que será o diferencial na sua vida. E muitas das vezes nós estamos num caminho, um caminho que nós mesmos decidimos caminhar. Diariamente nós estamos num caminho, e nesse caminho vai ter alguns momentos que Jesus vai nos encontrar neste caminho. E esse encontrar de Jesus conosco no caminho vai mudar a nossa trajetória. Porque foi no caminho que Jesus mudou a história de muitas pessoas. Foi no caminho que Jesus mudou a história e levou para a sua vontade. Foi no caminho. Não foi dentro de uma religião, não foi dentro de 4 paredes, mas foi no caminho. Foi no caminho. Existem muitos desejos que nos envolvem intensamente e que faz nós promovermos a nossa própria caminhada. E todos nós aqui estamos inseridos nessa palavra porque nós estamos numa caminhada. E nós promovemos a nossa caminhada. E eu me lembro que no início da minha juventude, quando eu estava saindo da adolescência para iniciar a juventude, eu tinha um desejo intenso de seguir uma carreira militar. Eu fiz todo o procedimento, fui lá, me alistei no Exército Brasileiro, fui convocado para o serviço militar e o meu desejo era seguir carreira. O meu desejo era ser um oficial, ser um sargento dentro do Exército Brasileiro. Mas eu fiquei um período de 1 ano aproximadamente e eu não consegui ficar. Aliás, o período que eu servi, nenhum principiante ficou. Todos que ingressaram no exército no decorrer daquele ano, no Brasil inteiro, todos receberam dispensa. E você via
aquelas pessoas em desespero, chorando, porque muitas pessoas tinham consigo aquele desejo intenso também de seguir a carreira militar. E tinha pessoas que entravam em desespero, porque talvez o sonho da vida dele estava se indo embora. O meu desejo foi seguir uma carreira militar. Mas quem sabe isso não era o desejo do Senhor. Isso foi no ano de 2002. No ano de 2003, eu me propus a fazer um passeio. E a minha vontade era sair da cidade onde eu estava e vir passear na região de Curitiba. E o meu desejo era apenas fazer um passeio. Só que nessa caminhada que nós decidimos, ou nós nos propusemos a caminhar, o Senhor nos encontra nesse caminho. Uma pessoa distante da vontade do Senhor, eu era assim. E quando eu venho para a região de Curitiba, no ano de 2003, quando era para mim apenas vir passear, aí a minha irmã me direciona para alguns lugares para mim ver se eu conseguia arrumar algum emprego aqui. E eu consegui. Só que eu queria voltar. E no ano de 2004, foi o ano, o ponto que Jesus realmente decidiu mudar a minha história. Foi aonde Deus me levou a conhecer quem verdadeiramente era o Senhor. E através do ministério da comunidade, eu conhecia o Senhor. Eu me batizei e me firmei nesta caminhada com Deus. Mas foi no caminho que Deus me encontrou. E vai ser no caminho que muitas das vezes Deus vai mudar a nossa história. Mas não é nas quatro paredes do nosso lar, não é incluso numa religião, é quando você se propõe a caminhar. Aí Deus muda a sua história, Deus investe em você, porque você está no caminho. E foi no caminho de Samaria, que o Senhor Jesus encontrou uma mulher. Foi no caminho que Deus mudou a história de uma mulher. E se você ler, você vai ver que diariamente esta mulher, ela tinha uma caminhada. Diariamente a caminhada dela era ir até um poço e tirar água. Diariamente era esta a caminhada dela. E era uma rotina para a vida dela. E todas as vezes tinha um período, um momento que ela fazia esta caminhada. Mas chegou um dia que no caminho que ela estava, Jesus a encontrou. Foi no caminho de Samaria.
E existem caminhos nas nossas vidas que Jesus nos coloca para caminhar. E não é para todos. E no caminho, nesse caminho, talvez muitos não queriam caminhar. Talvez muitos não entendiam o processo. Mas no caminho de Samaria, Jesus queria mudar a história de uma mulher. Jesus queria levar ela a conhecer a vontade do Senhor. E a Bíblia vai mencionar que Jesus chega neste caminho e começa um diálogo com essa mulher, porque a vontade de Deus era essa estabelecida. E nesse inteirinho, os discípulos de Jesus tinham saído dessa região onde Jesus estava. E Jesus agora começa a fazer todo o seu processo de verbalização de uma palavra, de condução para um novo caminho para essa mulher. E a vontade do Senhor Deus estava sendo estabelecida neste momento. Eu não sei por quanto tempo que Jesus permaneceu ali conversando com aquela mulher. Eu não sei quanto tempo durou o diálogo de Jesus com aquela mulher. Talvez demorou horas. E talvez foram horas que os discípulos permaneceram longe da presença de Jesus. Mas quando os discípulos voltaram para a presença do Senhor Jesus, eles já tinham se alimentado, já tinham comido uma comida. E agora talvez eles pensam que Jesus talvez pudesse estar com fome também. Porque talvez Jesus já estava algumas horas sem comer algum alimento. E eles chegam e oferecem uma comida para Jesus. Mestre, come. Só que a comida de Jesus era outra. A comida que Jesus tinha para si, neste momento, era outra. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Mestre, come, Jesus disse para eles, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Os discípulos eram pessoas ou homens que andavam diariamente com o Senhor Jesus. Os discípulos eram tidos como homens de Deus que estavam permanentemente, constantemente com o Senhor Jesus. E agora o próprio Jesus diz que a comida que ele se alimentava, os seus discípulos não conheciam. E diariamente, constantemente, nós estamos aos cultos. Diariamente, constantemente, nós estamos na presença do Senhor. Nós viemos à casa do Senhor adorá-lo.
E será que nós conhecemos a verdadeira comida, o verdadeiro alimento? Ou será que nós não estamos inclusos na situação dos discípulos neste momento? Mas que comida é essa, Senhor? Talvez causou uma confusão na cabeça dos discípulos. Quando o Senhor menciona essa palavra, a comida que eu me alimento vocês não conhecem. Talvez eles ficaram desestruturados, confusos. Mas, Senhor, que comida que é essa? Que comida que é essa que você se alimenta e nós não conhecemos? E o versículo 34 vai dizer: que comida que é essa? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, quando o Senhor nos encontrou no caminho, Ele quis nos levar para a sua vontade. Mas que vontade é essa? Qual que é a vontade do Senhor Deus? E em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, vai dizer que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. E Deus, Ele quer nos levar para essa vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. É isso que Deus quer nos conduzir para este momento, para esta vontade. Só que é difícil entender a vontade de Deus muitas das vezes. Muitas das vezes o que prevalece é a nossa vontade. Por mais que nós viemos aos cultos, por mais que nós ouvimos a palavra de Deus, por mais que nós ouvimos homens de Deus falar a respeito da vontade, às vezes a nossa vontade quer prevalecer. Às vezes é a nossa vontade que nos impulsiona. E a primeira vontade de Deus, que Deus quer para as nossas vidas, é que nós conheçamos a sua vontade. É simples assim. A primeira vontade de Deus é que nós conheçamos a sua vontade. Porque nós não conhecemos a vontade de Deus. E foi no caminho de Emaús que haviam 2 discípulos do Senhor que estavam caminhando depois de alguns acontecimentos que haviam ocorrido, pois o Senhor Jesus já havia morrido. E o Senhor Jesus era aquele que era para vir restaurar a ordem em Israel.
era aquele que era para ter vindo estabelecer a sua vontade, mas ele havia morrido e agora 2 discípulos no caminho de Emaús caminhavam e comentavam a respeito dos acontecimentos, conversavam uns aos outros. E nesse momento que eles conversavam, Jesus apareceu e começou a caminhar com eles. Jesus começou a caminhar com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Só que os 2 discípulos estavam com os olhos fechados e vai dizer que eles não conheceram ao Senhor. E Jesus estava ali caminhando com eles, conversando com eles. E começou a querer entender, mas do que vocês estão falando? O que vocês estão comentando? Estão discutindo nesta caminhada? Aí os 2 discípulos vão dizer para ele: mas você é o único peregrino, você é o único forasteiro nesta cidade que não conhece os acontecimentos? Pois aquele que era para ter vindo restaurar a ordem em Israel, aquele que era poderoso em palavras e em obras, ele morreu, ele se foi, e a nossa esperança estava neles. E és tu o único desconhecido nessa cidade que não sabe desses acontecimentos? E aí nesse caminho, Jesus começa a verbalizar a sua palavra para eles. Ele abre as Escrituras e começa a falar com aqueles discípulos. E quando os discípulos chegaram no término desta caminhada, aí o Senhor Jesus fez com que ia para mais longe, e os 2 discípulos chamaram ele: fica conosco um pouco mais, porque com certeza eles começaram a se agradar da palavra do Senhor. Com certeza eles começaram a se agradar de tudo que o Senhor estava mencionando a respeito da palavra. E os 2 discípulos disseram: fica conosco. E Jesus ficou com eles aquela noite, se assentou à mesa com eles, partiu o pão. E no momento que Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E eles conheceram ao Senhor Jesus. Foi neste momento que os olhos deles foram abertos. E foi nesta caminhada que Jesus encontrou eles e fez com que eles conhecessem ao Senhor. E é isso que Deus quer, que nós conheçamos a sua vontade. Mas não basta conhecer a vontade do Senhor. Nós temos que ser praticantes da vontade do Senhor. Porque conhecer por conhecer é fácil, é simples. Jesus quer nos levar a conhecer, mas depois Ele quer levar nós
a praticarmos a sua vontade. Primeiro nós conhecemos ao Senhor Jesus. E depois, assim como Ele é, nós começamos a ser como Ele é. Porque à medida que nós começamos a caminhar com alguém, nós começamos a ser parecidos com esse alguém. E quanto mais nós caminhamos com alguém, mais nós nos parecemos com alguém. E nós começamos a ser discípulos desse alguém. Então o segredo está em caminhar com alguém. O segredo está em conhecer alguém. Em conhecer alguém. Primeiro você conhece. Depois você começa a caminhar. E depois você começa a se parecer com alguém. E a maneira com que você desejar caminhar, a intensidade com que você desejar caminhar com Deus, vai te definir como uma mulher, como um homem de Deus. Praticar a vontade de Deus vai te levar você à perfeita, à agradável e à boa vontade. O praticar a vontade de Deus vai fazer você sair do seu conformismo. Porque em Romanos 12, vamos abrir Romanos 12? Que para que você experimente essa vontade que é agradável, que é perfeita e é boa, você tem que ser um inconformado. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que daí você comece a experimentar. Então você tem que ser um inconformado com a sua situação. Você tem que ser um inconformado com o estilo de vida que você está vivendo. Você tem que ser um inconformado com este mundo. A partir do momento que você for um inconformado, as coisas vão começar a mudar. E isso nós começamos a ver na nossa nação, no momento atual que nós estamos vivendo. E nós começamos a ver na prática isso, porque muitas pessoas, muitos jovens, inconformados com o sistema político da atual era, foram às ruas porque estavam inconformados. E muita coisa começou a ser mudada. A maneira que estava rumando o sistema político, agora muitas coisas estão sendo repensadas.
E assim é com o nosso estilo de vida. Se você se conformar com o que você está vivendo, você vai viver nesse mundinho para sempre. Você não vai desfrutar do mundo de Deus. Você não vai desfrutar do melhor de Deus, porque você é um inconformado. Ou, aliás, você é um conformado. Mas a palavra de Deus quer nos levar a sermos inconformados. Zaqueu, o pequeno jovem Zaqueu, ele foi uma pessoa inconformada com seu estilo de vida. Ele foi alguém que estava inconformado com o seu modelo de vida. E ele começou a ouvir de Jesus. Ele começou a ouvir as pessoas falando de um homem que era poderoso em obras, que era poderoso em palavras, e ele decidiu em seu coração querer ver Jesus. Só que nessa caminhada que ele se propôs, eu quero caminhar, eu quero ir até ao ponto aonde Jesus vai estar, ou aonde ele vai passar. E o desejo no seu coração era de apenas ver a Jesus. E a palavra vai ilustrar e vai dizer que Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus. Mas aquele que tinha em seu coração o desejo de apenas ver a Jesus, se ele visse a Jesus, ele já se daria por satisfeito. Agora Jesus passa aonde Zaqueu está. E Jesus lança uma palavra para Zaqueu. Zaqueu, desce, porque eu quero pousar em sua casa. E Zaqueu foi um inconformado com o seu estilo de vida. Nós temos que ser inconformados. E nós temos que receber a transformação de Deus na nossa mente, no nosso intelecto. Porque a partir do momento que nós fomos inconformados, que nós recebemos uma transformação de Deus na nossa mente, essa transformação vai nos renovar e vai nos levar. Porque se nós não entendermos muitas coisas, de nada adianta. Nós precisamos receber uma transformação de Deus. Porque as coisas de Deus muitas das vezes são loucas. As coisas de Deus muitas das vezes leva você a sair da sua realidade. Porque imagine só, você tem uma realidade. Você está num mundo físico. E você acredita em tudo aquilo que você vê fisicamente. Você vê e você acredita em tudo aquilo que você consegue apalpar. Só que aquilo que foge da realidade, nós não entendemos se nós não tivermos uma mente renovada, se nós não sermos transformados. Certa ocasião, os discípulos de Jesus
saíram para um momento, não sei qual que era o momento circunstancial, mas eles decidiram ir pescar. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda. E aquele que é conhecedor da atividade pesqueira vai entender ou vai saber que o melhor momento para se pescar é à noite. E eles pescaram a noite toda e não apanharam nada. E agora Jesus aparece aos discípulos na praia de manhã, cedo. Quando os discípulos já estavam cansados da noite toda, da frustração da noite, eles já estavam decepcionados. E agora Jesus chega para eles e lança uma palavra. Lance a rede do lado direito. Imagine só, para quem já pescou a noite toda, o melhor momento para se pescar. Agora recebe de alguém uma palavra. Lance a rede do lado direito e vocês vão encontrar. Isso foge da realidade física, da realidade humana, agora da vontade de Deus. Não foge. Porque a vontade de Deus, ela não é a mesma vontade minha. A vontade de Deus às vezes vai ir na nossa contramão. E os discípulos lançaram a rede do lado direito, aonde Jesus mandou. E diz que a pesca deles foi tão farta que eles não conseguiam trazer para fora a rede. E é nisso que Deus quer nos levar. Deus quer nos levar a desfrutar desses benefícios. Deus quer fazer nas nossas vidas muitas coisas. Deus, Ele quer fazer com que o nosso coração seja feliz. Deus, Ele quer levar nós a desfrutar do melhor. Mas nós temos que passar por esse processo na caminhada. Eu gostaria que você se colocasse em pés neste momento. E nesta manhã, eu gostaria que você entendesse que vai ser no caminho que a vontade de Deus vai se encontrar com a sua realidade de vida. Vai ser no caminho que Deus vai mudar os seus propósitos, os seus rumos. Porque a vontade dele é além. Vai ser no caminho que Deus vai completar algo surpreendente na sua vida. Porque muitas das vezes nós somos surpreendidos pelo Senhor. Muitas das vezes Deus chega e nos surpreende.
E nós vemos isso nos testemunhos mesmos que vocês contam. Nos testemunhos que vocês vivem, que Deus chega e te surpreende. Mas é no caminho que Deus chega e muda a sua realidade de vida. Se você quiser vir à frente, se você quiser vir à frente nesta manhã, porque você entende que Deus quer estabelecer a sua vontade dentro da sua casa, dentro do seu lar. Se você entende que a vontade de Deus está querendo ser estabelecida, se você entende que Deus está falando com você e você quer uma direção de Deus nesta caminhada, nós vamos orar e Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Deus vai fazer grandes coisas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos te louvar porque o Senhor tem nos conduzido. Nós queremos te louvar porque o Senhor tem falado conosco. Nós queremos te louvar, Senhor, porque no caminho o Senhor nos encontra, porque no caminho o Senhor muda a nossa realidade de vida. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor quer estabelecer a sua vontade em nós. E nesta manhã, Senhor, começa através da minha vida. Nesta manhã, Senhor, começa a mudar, Pai, a realidade de vida desse ministério, da comunidade evangélica, Senhor. Começa a mudar, Pai, a história de vida daqueles que fazem parte deste ministério e conduz, Pai, as nossas vidas no caminho que o Senhor preparou para nós. Leva-nos a entender a sua vontade, ó Deus. Confirma em nossos corações, ó Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas aqui posso sentir o seu calor. Vem me envolver. Se com teu amor sei que estás aqui. Posso sentir o seu calor. Vem me sei com seu amor. E no dia tem paixão de mim. Foca nos teus olhos.
Quero te ver. Quero te ver. Jesus. Tem compaixão de mim. Glória a Deus. Tem alguém com pressa para ir embora aí hoje? Amém? Deus louvar a tarde toda, será? Amém. Glória a Deus, gente. Meu irmão, muitas vezes a gente está numa caminhada tão medíocre, né? Que a gente não percebe, né? Não só os olhos, mas os ouvidos estão tampados, né? A mente não consegue perceber que Jesus está ali do nosso lado, amém? Caminhada medíocre, né? Nós vimos várias histórias, né? Vários relatos, né, de Jesus aqui encontrando no caminho. Você já encontrou com Ele? Amém? Tem um tempo de oração essa semana. Peça que Jesus te encontre. Amém? No caminho. Quem recebeu nesta manhã? Eu recebi muito aqui nesta manhã. Glorifico a Deus, porque Ele tem vindo realmente, né, e usado muitos filhos dele aqui nessa obra como um canal de bênção. Amém, gente? Nós entendemos assim que nós temos que mudar a nossa caminhada, né? Realmente encontrar Ele e ver o que Ele tem para nossas vidas. Porque será que é só isso, né? A gente pergunta, pô, né? Vem as coisas, acontecem. E aí, Jesus, é só isso? Nós viemos só para isso? Não tem mais nada? Não tem mais nada, Jesus? Não tem mais nada? Sabe que nós devemos questionar muitas vezes o nosso Pai, Jesus? Será que Ele não tem mais nada e quem tem inibido que isso aconteça nas nossas vidas somos nós mesmos? Que nos contentamos com, né? Só com aquilo? Só isso? Não tem mais nada, Jesus, para nossas vidas? Será que eu saio daqui hoje, né?
Vou para o lar, passar uma tarde com a família, né? E a gente olha para Jesus e fala assim, é só isso, né? É muito, né? Para nós já é muito. A gente fala, é só isso, Jesus, que tem para nós. Mas se você olhar e falar assim, pô pai, quanto tu já nos deste? Tem muita gente que está aí perdida, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem uma família, está jogado, né? Será que ele está no caminho? Será que ele está no caminho? Muitas vezes falta, né? Um incentivo nosso, de irmãos que está aí no caminho, que está conduzindo aquele também no caminho. Eu me pergunto muitas vezes, será que nós realmente estamos agradando o Senhor? Com nossa conduta, com o nosso agir, com o nosso dia a dia, né? A gente pisa tanto na bola com o Pai, né? Nós vemos que muitas vezes Ele nos usa, mesmo estando nós tortos, né? Mas Ele nos usa. Você imagina quando você estiver certinho no caminho, como Deus vai te usar? Amém? Fica esse fechamento. Eu creio que Deus tem muito mais para nós, mas nós nos satisfazemos com um pouco. Amém? Com pouco. Porque nós já achamos bastante. Achamos muito para nós. Como disse o Leandro aqui, que nós sejamos inconformados com o que Jesus, com o que Deus tem para nós. Que nós estejamos sempre assim, Deus, é só isso? Não estou conformado, não é só isso, é mais. É mais. E busquem esse mais. Amém, meu irmão? Recebam. Eu recebi bastante nesta manhã. E glorifico a Deus por cada vida que esteve aqui, né? Que subiu aqui, que foi usado por Deus aqui nesse momento. Amém? Glorifica a Deus. Nós temos algum recado? Não? Bom, os recados são os convencionais, meus irmãos. Amanhã provavelmente vai ter, né, a consolidação. Para líderes. Aí você fala assim, poxa, mas eu não sou líder de nada na igreja ainda. Meu irmão, todos vocês foram chamados para líderes. Eu salientei que essa igreja, ela está começando, é o alicerce. Gente, os que estão aqui são poucos. Amém, Gino? A gente sabe que a obra, ela exige da gente. Se não tiver um povo engajado, um povo corajoso, um povo que quer fazer, gente, é pouco os que vão vir. Amém? Se nós somos todos líderes, meus irmãos, nós temos que procurarmos alimento, procurarmos conhecimento. Amém? E na segunda-feira, na reunião que nós estamos tendo, ali na casa do irmão José, está sendo bênção. Amém? Quem pode dizer o contrário aí? Ou cale agora ou fale para sempre. Amém? Então, gente, estejam vindo. Porque Deus está falando muito conosco ali. Então, são estudos assim que tenha nos acrescentado muito. Às vezes nos direcionado, porque às vezes nós estamos perdidos e não sabemos. Amém? O caminho. Amém? Nas quartas-feiras das células, vocês já sabem aí. Se tiver alguém que está nos visitando agora e já está querendo participar de célula, pessoal que está realmente aqui na obra recente, que está aqui conosco há pouco tempo, que não sabe onde tem uma célula, mas eu creio que aqui ainda é o lugar que não tem uma célula. Amém, Isabel? E nós vamos abrindo as portas aqui para uma célula. Amém? Para ministrar o povo dessa região. Amém? Então eu creio que aqui ainda não há célula, mas que Deus esteja colocando no coração. Eu sei que está no teu coração. Amém, Isabel?
E que a gente possa estar vindo. A gente vem acompanhar o povo. Amém? Esse povo de Deus. Pessoal, tá na agenda do pastor Machado para ele estar aqui conosco no sábado e domingo. Então no sábado à noite fica aí, o Marçal ficou de confirmar na agenda dele lá isso, mas qualquer coisa a gente confirma nas células na quarta-feira e a gente avisa o pessoal no culto de sábado à noite aqui. O pastor Machado, aquele mesmo baixinho, teve aqui alguns dias atrás. E no domingo também. Beleza? Fiquem ligados aí. Amém, meus irmãos. Então no sábado é para todos os jovens, né? De 0 a 100 anos. Acho que ficou alguém de fora? Não, né? Amém. Então para todos. A administração a gente precisa saber só se é para ministrar para jovens, né? E provavelmente no culto do domingo, se ele vier, vai ser ministração para casais. Amém? Vai estar trazendo a palavra para casais, gente. Casais. É em peso domingo aqui, amém? Tá? E aqueles também que querem, né? Realmente estão almejando, né? Se tornarem casais, amém? E aqueles que ainda são solteiros, mas que querem, né? Um compromisso, amém? Porque a palavra, meu irmão, ela precisa começar a falar antes de você estar, né? Do outro lado, amém? Porque se nós, como solteiros, conhecêssemos em profundidade a palavra, o que é um casamento, a responsabilidade que é, né, Ju? Como que é, né? Você está dividindo, né, uma casa, né, em duas pessoas que pensam diferentes, totalmente diferentes, trouxe os jeitos, né, diferentes, né, dos lares, a maneira de ser. Então a pessoa, ela já vai para o casamento ciente disso, né? Então que você já vai estar realmente consciente de que você vai ter que ceder em prol do outro, amém? Então eu creio que seja para todos, né? Os que já são casais, aqueles que estão né, uma caminhada para o casamento, e aqueles que ainda almejam, né? Eu creio que todos aqui, né? Que a família foi uma constituição, né? A igreja e a família nasceram no coração de Deus. A igreja e a família são duas constituições, né? E onde Satanás tem mais atacado? Pense. Queria que o povo de Deus se colocasse de pé, amém? Está orando no final. Deus, Pai, obrigado, Senhor, por tudo que Tu revelaste aqui nesta manhã, Senhor. Que nós possamos mesmo, Pai, realmente ter encontro contigo, Jesus. E que esse encontro, Pai, possa abrir nossos olhos, nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, mudar nossa vida, Pai. Que nós realmente nos inconformemos, Pai. Que, Pai, nós vemos muitos filhos Teus, Senhor Deus, conformados, Pai. Nós vemos hoje, Pai, em nome de Jesus, passeatas, Pai, nesse país, com o povo, Senhor Deus, Teu povo também, Pai, inconformados. Venha, Pai, com sabedoria nessas mentes, Pai. Que eles tenham, Pai, em nome de Jesus, o alvo, Senhor Deus, certo para estar reivindicando. Que essa inconformação seja para o crescimento desse país, Pai, dessa nação, e que Tu, Jesus, seja rei aqui, entronizado nesse Brasil, Pai. E que esse reinado, Pai, faça efeitos assim tremendo sobre esse povo, Pai. Que transforme mesmo as mentes, os corações, que abra os ouvidos, os olhos, Pai, o entendimento, Pai, para aquilo que vem de Ti, Senhor Deus. E que a nossa Constituição, Senhor Deus, realmente seja mantida fiel, Senhor Deus, nas referências que ela tem da Tua palavra, Senhor. E se mantenham, Pai, em nome de Jesus, acesas, Pai, como
faróis, Pai, que não se apagam, para que sirva, Senhor Deus, realmente de direção de todos aqueles que realmente governam esse país, Pai, que Tu tem constituído como governantes, Pai, e que possa servir para esse povo todo, Senhor Deus, que tem a Ti como Rei, Pai, Rei Supremo, Pai, nessa nação, Pai. Obrigado, Jesus. Pai, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, e que a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós e a igreja do nosso povo, nosso Deus diz. Vamos aplaudir nosso Senhor Jesus?